Esse é Shuzo Oshimi. Se você lê mangás de suspense, você já deve ter ouvido falar desse nome. E se você não conhece esse cara, olha, você deveria. Tem muitos autores de mangás de terror / suspense que conseguiram crescer muito, não só nas comunidades que gostam do gênero, mas também no público em geral. O Junji Ito foi um desses caras, que com seus desenhos assustadores e sua escrita impecável, conseguiu fazer uma marca enorme no mundo todo. Tanto é que seu nome é um dos mais prestigiados no mundo do horror. E pra mim, o Shuzo Oshimi, ele é um desses autores. Mas infelizmente ele não tem esse reconhecimento merecido por ser um autor novato nesse meio. Quer dizer, ele já tá há algum tempo nesse ramo de mangaka, mas mesmo assim eu vejo que por mais que ele seja reconhecido na internet e no ramo artístico em geral, as pessoas elogiam demais as suas escritas, seus desenhos, mas ele ainda não possui essa popularidade toda que outros artistas têm. E é por isso que eu quero te apresentar esse gênio desconhecido. Pra quem não sabe, Shuzo Oshimi é um autor de mangás muito pesados e muito bizarros, mas que são bem escritos pra caralho, com personagens bem desenvolvidos, plots complexos e desenhos de cair o queixo. Sério, o cara tem um traço que é quase perfeito. E uma dessas obras, inclusive, é um dos meus mangás favoritos, que é o Aku no Hana, uma das primeiras obras do autor, que fala sobre um moleque que rouba a roupa de ginástica da sua crush e é pego por uma menina esquisita que fica forçando ele a fazer coisas mais esquisitas ainda. Sim, eu sei que isso parece estranho, mas acredite, esse mangá vai te proporcionar uma das melhores experiências da sua vida. Ah, e por favor, não assista o anime, porque digamos que ele é traumatizante. E recentemente ele terminou uma série intitulada de Blood on the Tracks, também conhecido como Chi no Adachi, que foi o último mangá dele que eu acompanhei durante os lançamentos dos capítulos. E nesse mangá ele conseguiu de novo trazer uma história muito foda sobre uma relação doentia entre uma mãe narcisista perturbada e seu filho inocente, que sofre dos mais diversos abusos psicológicos ao longo da trama. E como vocês podem imaginar, ele deve ter conseguido trazer uma história bem feita, não é? A verdade é que sim, mas não do jeito que eu tava pensando. Quando eu terminei Blood on the Tracks, a última coisa que eu conseguia pensar na última página do mangá é o quão diferente foi essa obra. Era só mais uma história de um mangaka talentoso, mas de alguma forma foi diferente pra mim. A verdade é que Blood on the Tracks não foi uma leitura, foi uma experiência. Como o meu canal é destinado a terror e suspense, eu quero hoje falar sobre essa coisa perturbadora que provavelmente nunca vai sair da minha consciência. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, aqui é o Lois e eu sou escritor. E antes de começar o vídeo eu quero te avisar duas coisinhas. Primeiro, esse vídeo vai tratar de alguns assuntos delicados. Então se você tem algum gatilho com abuso psicológico ou agressão, fica avisado, porque mesmo sendo o mais generoso possível nesse vídeo pro YouTube não me ferrar, ainda assim vou passar por cima desses assuntos. Então a escolha de ficar no vídeo é sua. Então tenha consciência disso. E o segundo aviso é pra vocês passarem no link nos comentários pra dar uma olhada no meu livro de terror da Amazon. O nome dele é Somnium e ele tá disponível em digital e físico. Mas enfim, se você gostar do vídeo, por favor, clica no gostei e se inscreve pra se estar com mais frequência por aqui. Esses foram os avisos, então vamos lá falar sobre Blood on the Tracks. No mangá, acompanhamos a vida de Seiichi Osabi, um adolescente normal que possui uma vida comum. E ele já começa sendo acordado por sua mãe, Seiko Osabi, que olhando assim parece ser uma mãe atenciosa e gentil. E realmente no começo da obra ela aparenta ser só uma mãe comum, que tem carinho pelo filho dela. Afinal, ela faz tudo pelo Seiichi no capítulo. Ela aparenta ter uma relação estável com ele e não há nada de errado nisso. E eles estão sempre com um sorriso estampado no rosto, o que é muito fofinho de se ver. E mais pra frente nós vemos como é Seiichi na escola. Ele é só um estudante comum que tem vários amigos que de vez em quando faz umas brincadeirinhas sem graça, coisa de adolescente, sabe? Daí a gente fica sabendo que ele tem uma crush na escola, a Fukishi. Ele fica todo tímido perto dela e dá pra ver que os dois são muito amigos. Enfim, olhando assim, dá pra ver que o Seiichi tem uma vida normal. O cara tem uma estabilidade familiar, uma vida escolar normal. Então as coisas não tem como fugirem do controle, não é? Tudo isso muda quando em um certo dia toda a família do Seiichi vai para um piquenique na floresta, enquanto eles fazem um passeio na montanha, o que aparentemente eles fazem bastante. E já nessa parte a gente já pode ver algo de errado com a mãe do Seiichi, pois quando o primo dele ia empurrar ele para cair de um precipício, sim, eu não tô só avisando, ele realmente ia jogar o primo dele de um precipício, a mãe do Seiichi chega e agarra ele com força. E não tem nada demais, né? Qualquer mãe faria isso para proteger o filho. Bem, isso é verdade, mas a expressão que está estampada no rosto
rosto dela já diz muito sobre essa personagem. Acontece que a Seiko é conhecida na família por ser uma mãe super protetora. Tanto é que quando ela agarra o Seiichi, a tia dele fica mangando da cara da mãe dele, dizendo que ela é super protetora demais e que devia deixar o garoto. Bom, enfim, eles ficam alocados ali pra ficarem comendo e conversando, e o primo do Seiichi chama ele pra mijar longe dos outros. Mas o que acontece é que, na verdade, ele queria levar o Seiichi pra aquele precipício de novo, onde ele havia empurrado. E era óbvio que o primo dele queria fazer alguma travessura que provavelmente daria muito errado. E o Seiichi, que não é burro, não aceita ir pra beirada junto com ele, porque com certeza isso não daria nem um pouco certo. Mas antes mesmo do Seiichi tomar uma decisão, a mãe dele aparece do lado dele na mesma hora. Ela começa a dizer pro Shinji que era perigoso ficar ali e que ele deveria sair dali logo. O primo dele, que é um burro do caralho, começa a fazer gracinha e fica brincando na beira do precipício, fingindo que ia cair. Enquanto a mãe do Seiichi ficava alertando ele, é óbvio que isso dá errado. E o garoto quase vai de Vasco depois disso. Só que por sorte, a Seiko agarra ele, impedindo a sua queda iminente. Depois disso, ela olha fixamente nos olhos dele por um tempo. O primo do Seiichi estranha o olhar de Seiko. E depois de um momento tenso, assustado, o Seiichi não consegue falar nada, nem expressar algum tipo de reação. Até a gente, como leitor, fica nessa situação. E isso é angustiante. Daí, a mãe do Seiichi se vira lentamente e lança um sorriso macabro que vai ficar na memória dele pra sempre. E esse é o começo de Blood on the Tracks. Agora, até aqui você provavelmente deve estar se perguntando: mas Lois, isso não faz nenhum sentido. Por que ela empurrou o primo dele do nada? Isso não faz sentido nenhum. Tem razão, meu caro. Não faz. Porque, do nada, a Seiko faria uma coisa dessas? Qual o ponto de matar o seu sobrinho na frente do seu filho, sendo que ela já tinha salvado ele? Se vocês continuarem com a leitura, vocês vão descobrir o motivo. Bem, depois desse momento tenso, o Seiichi fica totalmente estático. Ele começa a suar e não consegue falar nada. Aquilo foi tão traumático pra ele que até mesmo sua visão fica turva. Ele começa a quase delirar. Seiichi recobra a consciência quando a Seiko grita dizendo pra ele chamar ajuda. E ela fala como se nada tivesse acontecido. O Seiichi, desesperado, chama os outros e a sua tia corre pra ver o que havia acontecido com seu filho. Ela vê a Seiko na beira do precipício e vai até ela perguntando o que havia acontecido. Seiko responde que o Shinji tropeçou na beira e caiu lá embaixo. E o detalhe aqui é que ela fala como se o Shinji já tivesse morrido, como se ela quisesse que ele já tivesse morto. Daí, enquanto todo mundo vai procurar o Shinji, a Seiko fica sozinha com seu filho e começa a falar um monte de coisa sem sentido. Ela o abraça e lança vários olhares penetrantes em sua direção. Logo depois, ela também vai atrás do Shinjiro e o Seiichi segue ela. Eles encontram o primo dele todo machucado no chão, mas felizmente ele ainda respirava. E constantemente ele fica observando a mãe do Seiichi de momento em momento. Por que será, né? Daí a ajuda chega e eles vão até o hospital. E na mesma hora chega um policial que começa a perguntar o que aconteceu para o Seiichi e a Seiko. A Seiko, é claro que mente e diz que o garoto só tropeçou na beira do precipício e ela tentou alcançá-lo, mas era tarde demais. Depois o policial pergunta pro Seiichi se isso realmente aconteceu. E adivinham o que ele responde? Ele fala que aconteceu exatamente como a sua mãe disse. Que protagonista desgraçado. A Seiko pareceu surpresa com a resposta do Seiichi. Parece até que ela esperava ser pega na mentira por conta do seu filho. Mas não, esse desgraçado simplesmente mentiu na cara dura pra todo mundo. Todo mundo volta para suas casas e as suas vidas seguem seus rumos. Mas obviamente o Seiichi fica relutante por ter escolhido acobertado sua mãe. Ele fica traumatizado por isso e as coisas entre ele e a sua mãe começam a tomar um rumo diferente. Com isso, a personalidade da Seiko muda completamente. Ela começa a abusar psicologicamente do Seiichi de formas sutis. Mas parece que tem alguma coisa acontecendo por trás desse comportamento dela. Por exemplo, tem um capítulo em que a crush do Seiichi vai até a casa dele entregar uma carta com coração. Só que a mãe do Seiichi pega a garota no flagra e logo depois dela sair, a mãe fala pra ele mostrar a carta pra ela. O Seiichi, sendo facilmente manipulado, mostra e lá tem realmente o que a gente imaginava, uma confissão de amor. Só que logo depois ela começa a falar dizendo que não consegue aceitar aquilo, que não era pro Seiichi aceitar aquilo. E ela simplesmente diz pro moleque pra eles rasgarem essa carta. E ele ainda fica abraçado com a mãe dele, suplicando pra que ela não deixe. E agora fica óbvio pra gente que toda aquela felicidade que a gente havia visto no começo da obra ficou para trás. As coisas vão tomar um rumo sombrio e extremo. A relação do Seiichi e da Seiko se torna cada vez mais tóxica, com um dependendo do outro por atenção e reconhecimento. E bem, eu não quero fazer um resumo de
toda a obra porque Chi no Adachi tem muitos capítulos, mas o que eu quero salientar mais é das qualidades desse mangá, para que você possa ler um dia desses se te interessar. Então se você tá interessado até agora, tá gostando do vídeo, seja tímido, clica no gostei aí, meu rapaz, porque isso me ajuda pra caramba a continuar com esses conteúdos aqui. Bem, pra mim tem 3 personagens que são muito importantes na obra: o Seiichi, a mãe dele e a Fukishi. Embora hajam outros personagens tão importantes quanto, eu considero esses os pilares da obra por vários motivos. Um deles é como essas figuras femininas, a mãe e a namorada, exploram a questão da sexualidade e do incesto que tem na obra. No caso, não é mostrado na tela que o Seiichi tem uma atração incestuosa pela sua mãe, mas tem alguma coisa ali que tá querendo te dizer alguma coisa representando em imagens. Por exemplo, tem uma cena em que o nosso protagonista tem um acidente, se é que vocês me entendem, quando beija a Fukishi e eles estão na cama. E nessa mesma hora, a imagem da mãe dele aparece borrada, misturada com o líquido que poeticamente saiu dele. Isso diz que o protagonista tem sim sentimentos por sua mãe, mas não do jeito que você tá pensando, seu esquisito. O Seiichi é tão fissurado na figura da Seiko que ele não consegue esquecer dela nem nos seus momentos mais íntimos, porque justamente a vida inteira ela controlou o rumo da sua vida, e essa obsessão que sua mãe sempre apresentou nele trouxe consequências irreparáveis no seu psicológico. Tanto é que tem momentos em que, mesmo submisso a ela, ele até tenta defender os seus atos, dizendo a si mesmo que ela não é a pessoa que ele pensa que é, quando na verdade a Seiko é muito pior que isso. Eu acho que isso é interessante porque o autor não tá querendo romantizar essa relação de mãe e filho. O autor na verdade está querendo explorar a submissão do protagonista através de assuntos delicados, como por exemplo a sexualidade. Afinal, o Seiichi é um adolescente, ele tá no começo da sua vida sexual. Esses abusos que ele sofre intercalam com esses momentos de intimidade para representar o quão fodida tá a mente do protagonista. E falando no Seiichi, ele também tem uma grande evolução na obra. Pouco em pouco, ele fica em um estado mais decaído, como se tudo estivesse desmoronando na sua frente. E a representação de seus transtornos e suas angústias são bem macabras. Mesmo o Chi no Adachi não sendo um mangá de terror, ele tem páginas que chegam muito perto de por causa das representações dos transtornos mentais e traumas do protagonista. Isso é porque a vilã do mangá não é só a Seiko, mas também os traumas. Blood on the Tracks é uma história que acima de tudo é sobre traumas e como eles moldam nossos pais e consequentemente nós mesmos. Claro, a Seiko é a principal vilã, a principal ameaça desse mangá, mas os traumas e as angústias do protagonista só são consequência dos traumas que a Seiko teve. Pra você ter uma noção, tem uma parte do mangá em que o Seiichi não consegue falar com as pessoas, pois o trauma foi tão grande pra ele que ele ficou impossibilitado de falar qualquer coisa por ter medo de finalmente confessar a verdade pra todo mundo. E eu acho que essa é a magia do mangá, enquanto ele consegue fazer a gente pensar sobre essa relação entre mãe e filho e nos fazer de certa forma participar desse vínculo perigoso. E vindo de mim, sério, leiam os capítulos desse mangá. Blood on the Tracks é uma história sobre relação familiar que, ao mesmo tempo que pode ser um mar de felicidade e bons momentos, sempre vai dar lugar aos piores pesadelos da sua vida. E eu acho que essa obra trouxe um ensinamento muito importante sobre como essa visão de família perfeita que muitos tentam pintar nas suas vidas pode se tornar algo perigoso e autodestrutivo. Com isso, eu espero que vocês nunca tenham passado por essa experiência de ter uma mãe como a Seiko, e também espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever para se assustar com mais frequência por aqui. Por favor, passem no meu link na Amazon e lembrem-se, não esqueça de apagar as luzes bem rápido quando for dormir.